Aleluia, amados. Deus seja louvado. Que unção, queridos. Que presença de Deus que invadiu a nossa live aqui. Temos certeza que invadiu a sua casa. E como o diácono Saulo falou, temos certeza que você se prostrou, outras pessoas se ajoelharam. Irmãos, diante da presença do Senhor, a abundância de alegria, a quebrantamento, a cura, a liberação de dons, a poder, amém, amados? Que você seja muito bem-vindo ao nosso culto online. Nosso Deus está presente, não tem tempo, não tem hora e lugar. Onde estiver dois ou mais reunidos no meu nome, Jesus disse, ali estou eu, no meio deles. Deus está aqui, está na sua casa também, queridos. Muito boa noite, MPV Curitiba, boa noite, nossos irmãos, senhoras, senhores, amigos, todos aqueles que estejam ao alcance e estarão dessa live, sejam impactados pelo poder e pelo amor de Deus. Queridos, um domingo de Páscoa, e tenho certeza que você acordou nessa manhã e a primeira palavra que você falou para quem estava perto de você foi Feliz Páscoa, não é verdade? Então, queridos, só que nós tivemos uma semana antes de hoje, desse domingo, e talvez nessa semana alguma coisa de errado, alguma coisa de ruim, alguma dificuldade, alguma perda você enfrentou. Então, quero orar pela palavra que vai ser ministrada e pela tua vida que conhece alguém que está acometido de Covid-19, ou você mesmo está vendo essa live, está com essa doença, essa praga. Nós vamos orar agora. Feche os teus olhos, põe a mão no seu coração, clame ao Senhor nesse momento. Em nome de Jesus, Pai, unimos a nossa fé junto desse querido, junto dessa querida, junto dessa família, meu Deus, que talvez esteja chorando por algum acontecimento trágico, por alguma dificuldade durante esses dias, durante essa semana, ou esse ano, ou ano passado, mas que ainda estão no luto, que ainda estão na dor, que ainda estão derramando lágrimas. Espírito Santo, o Senhor é o Consolador, e nós pedimos ao Senhor que console cada coração, que enxugue as lágrimas, que recolha as lágrimas do teu odre e abençoe com o teu consolo, com a paz que excede a todo entendimento, que guarda a mente e o coração. Espírito Santo, prepara corações nessa noite, para receber, nessa noite de Páscoa, para receber a Tua palavra, para receber a verdade que liberta, Senhor, no nome do Senhor Jesus, que corações sejam totalmente quebrantados e abertos, totalmente abertos, para serem livres pela verdade da palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos. Pare tudo que pode te distrair, porque nessa noite nós vamos, no final, depois da mensagem, celebrar a ceia, participar da ceia, prepare os elementos, tire uma foto, marque as redes sociais da igreja, jogue lá nas suas redes sociais e nos marque. Queridos, nós vamos participar dessa noite de uma ceia tão especial, irmãos. Uma ceia, irmãos, eu já estou vibrando aqui no meu espírito pela forma que nós vamos participar da ceia nessa noite, queridos. Vai ser uma forma diferente, porque nós vamos falar algumas verdades sobre a Páscoa que muitos dos nossos pais, dos nossos antepassados não nos contaram, mas que estão escritos na Bíblia, mas que outras pessoas nos ensinaram. E nessa noite eu quero ser realmente apenas um vaso, um canal, para que o Espírito Santo te ensine sobre a verdadeira Páscoa, sobre o que é Páscoa de verdade. Queridos, hoje em dia, no dia da Páscoa, em Israel, a nação para. No dia da Páscoa, é como se fosse a independência de um país, como se festejasse a independência de um país. Israel leva muito a sério, o povo judeu leva muito a sério o dia de hoje. Embora o calendário deles seja diferente do nosso, eu digo o dia de hoje como o dia da Páscoa, o dia de celebrar a Páscoa. Então eu vou de uma forma muito light, muito tranquila. Algumas pessoas serão fortalecidas naquilo que já sabem, outras serão ensinadas. Mas eu, na verdade, assim como eu fui muito edificado pelos ensinos da Bíblia e do Senhor, eu desejo que o Senhor te edifique, eu desejo que o Senhor te exorte, te ensine,
exortação é um ensino, exortação é um levante de Deus, e eu desejo isso todo no meu coração nessa noite, para que tanto a ceia dessa noite, quanto a Páscoa do próximo ano, quanto todos os dias da sua vida, sejam diferentes por aquilo que nós vamos aprender, queridos. E eu quero iniciar essa mensagem falando sobre o significado da palavra Páscoa, que vem do hebraico Pesach, P-E-S-A-C-H, Pessah, ou Pesach, que significa passagem ou passar por cima. Então, a Páscoa, no seu sentido literal, no seu sentido original, ela foi instituída no povo hebreu, na época de Moisés. A gente vai estar vendo mais detalhadamente, mas o seu nome significa que quando viesse o anjo da morte, na última praga, na 10ª praga, matar os primogênitos do Egito, tinha que ter alguma coisa que ele olhasse, o anjo da morte olhasse, não penetrasse na casa daqueles que estavam celebrando a Páscoa. Ou seja, ele ia passar por cima, por isso Deus deu o nome. E a gente vai ver quem instituiu a Páscoa. Será que foi Moisés? Será que foi seu irmão Arão? Será que foi o povo? Então, queridos, é como se você estivesse me perguntando. Vamos fazer aqui um jogo de perguntas e respostas bem tranquilo. Significado de Páscoa? Passar por cima. E passagem também. Foi a passagem do povo de Israel, a passagem pelo Egito para a terra prometida. A Páscoa, você me pergunta, a Páscoa foi instituída em que situação, Wagner? Então, queridos, olha só, nós estamos baseados em Êxodo capítulo 12. Os hebreus estavam escravizados no Egito, e quando a gente fala a palavra escravizado, a gente talvez não pense, não tenha noção do que é ser escravizado. A gente pode lembrar dos nossos amados, nossos queridos, nossos irmãos, que foram escravizados há anos atrás, cuja lei áurea libertou alguns deles, né? Na verdade, alguns, porque hoje ainda existe um outro tipo de escravidão. Então, queridos, o que a gente conhece de escravidão do passado, dos nossos amados que vieram da África, nós conhecemos de muito sofrimento, de muita chibatada nas costas, de muita dor, de muito trabalho forçado. Então, a gente leva esse tipo de escravidão para o povo hebreu. Eles estavam nessa situação no Egito, trabalhando escravizados, trabalhando apanhando, sendo oprimidos. Essa era a escravidão, para a gente entender o que estava se passando na realidade naquela época e o porquê da Páscoa. Então, a Páscoa foi instituída quando Faraó, seus exércitos e o próprio povo do Egito estavam oprimindo o povo de Deus, o povo hebreu. Aí, o que Deus faz? Deus envia Moisés, e nós pensando sobre os ofícios de Moisés, assim como Jesus teve os seus ofícios, assim como eu tenho os meus ofícios, assim como você tem os seus ofícios. Quais eram os ofícios de Moisés? Moisés era legislador, Moisés era juiz de Israel, Moisés era profeta de Israel, Moisés era libertador e resgatador de Israel, do povo de Deus. Moisés tinha esses ofícios, irmãos. Então, por isso ele suportou tanta pressão, por isso ele guiou o povo com tanta eficácia, porque Deus chamou Moisés, o capacitou, e ele, depois de titubear um pouquinho ali, mas corajosamente ele poderia negar, não quero, Deus, é muito difícil, mas não. Ele sabia que tinha uma missão e ele sabia que Deus capacita quem chama. Então, assim somos nós, para iniciar. Eu e você temos uma missão aqui na terra. Diga sim ao Senhor. Diga, Senhor, eis-me aqui, que a capacidade vem do alto. Amém, queridos? Então, amados, a Páscoa foi instituída na situação de escravidão. E em que dia, propriamente falando, foi instituída a Páscoa? Na época da última praga, na 10ª praga, que foi a mortandade dos primogênitos do Egito. Então, ali na noite, onde o anjo ia passar, primeiro ia acontecer a Páscoa, a celebração da Páscoa. Quem instituiu a Páscoa, irmãos? Porque às vezes a pessoa acredita ou acha que foi Moisés que instituiu a Páscoa.
foi Arão que deu uma ideia para Moisés instituir a Páscoa, ou que foi o povo, que se alguém do povo deu uma ideia, não sei, teve uma revelação assim. Mas, queridos, quero falar para você que a Páscoa é algo tão sério que o próprio Deus estabeleceu. Olha só, no versículo 1 de Êxodo 12, diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Então, o capítulo 12 é o capítulo da instituição da Páscoa. E o versículo 1 fala que o próprio Deus instituiu a Páscoa, irmãos. E aí eu já quero que você vá fazendo na tua mente, no teu coração aí, um paralelo entre a Páscoa original que Deus implantou e a Páscoa dos nossos dias, queridos. No que consistia? Você me pergunta, no que consistia, Wagner, a Páscoa? Está do versículo 5 ao 14. O que consistia a Páscoa? Êxodo 12, do 5 ao 14. Então, resumindo, eles tinham que reunir as famílias e cada família tinha que imolar um cordeiro. Esse cordeiro precisava ser macho, precisava ser sem defeitos, totalmente perfeito, e ficar 4 dias armazenado num certo local para que ele passasse por um processo de purificação. Então, queridos, imolava o cordeiro, assava, comia com ervas amargas, passava o sangue do cordeiro nas vergas das portas. Tudo isso Deus direcionou a Moisés para falar ao povo. E tudo isso o povo obedeceu, porque senão o anjo da morte ia passar lá e não ia ver o sangue, algum tipo de desobediência está naquela casa e eles perderiam seus primogênitos também. Então Deus instituiu algo muito sério, mas algo profético, que apontava para gerações futuras, irmãos, que apontava para o dia de hoje, que aponta para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a volta do nosso resgatador. A Páscoa é algo muito sério, queridos, é algo muito sério, mas ao mesmo tempo é algo muito lindo mesmo. Então eles tinham que imolar o cordeiro, cada família, eles tinham que passar os umbrais na porta, eles tinham que comer o cordeiro assado e celebrar e festejar. O povo hebreu, assim como nós, eles andavam por fé, irmãos. Muito mais nós, sabe, para celebrar no meio de uma mortandade, para celebrar no meio de uma escravidão só por fé. Mas eles obedeceram por fé, irmãos. E assim é a nossa vida, queridos. Obedecer por fé, celebrando pelo que virá, pelo livramento que virá. Pelo livramento que viria naquela noite, eles estavam celebrando pela fé. Principais propósitos da Páscoa se encontram no versículo 26 e 27 de Êxodo 12. E aqui eu vou resumir para você, colocando com a nossa linguagem. Primeiro propósito, ali, naquele tempo, naquela noite ali, um dos principais propósitos era a proteção do povo da última praga, para que o povo não sofresse a última praga. Então, você já vai começando a fazer um paralelo da Páscoa aí, irmãos. Olha só, olha a revelação do Espírito Santo. Celebrar a Páscoa, comer o cordeiro assado, juntar a família, andar por fé, queridos, receber a proteção de Deus aí para algumas coisas, hein? Segundo principal propósito, era uma celebração posterior. Por quê? Porque isso foi uma instituição que deveria passar de geração para geração, de gerações para gerações. Então, posteriormente, quando eles saíssem do Egito, eles deveriam, naquela data especificada por Deus, eles deveriam também celebrar a ceia, seja na Canaã, na terra de Canaã, ou para onde Israel fosse, ou para onde o povo hebreu fosse. Eles tinham que parar tudo e celebrar o quê? Lembrando o que eles passaram lá no Egito. Lembrando toda a escravidão. Lembrando todo o sofrimento. Lembrando toda a opressão. 430 anos sofrendo escravizados. Agora eles saem, tem que celebrar. De que forma? Por isso Deus instituiu a Páscoa. Terceiro principal propósito, nunca esquecerem da bondade de Deus por sua libertação. Porque, irmãos, quando muitas vezes o próprio apóstolo Paulo falou em Gálatas ali,
Tem pessoas que são livres do pecado, tem pessoas que são livres do espírito da morte, tem pessoas que são livres da depressão, andam até um certo ponto, depois param. Então, um dos propósitos principais era que Israel celebrasse a Páscoa e trouxesse a lembrança, a memória de tudo aquilo que eles passaram lá no Egito, sabe? Quarto propósito, valorizassem mais e mais o modo de viver, que eles valorizassem o ter saído do Egito, que eles valorizassem a nova vida, a novidade de vida. Irmã, vai pegando aí o mistério aí, querido, o Senhor já está desenrolando o rolo aí, ó. Outro ponto, principais propósitos da Páscoa. Repetirem um ato numa determinada época, todo ano, como obediência e gratidão notória ao Deus que os resgatou, que salvou eles do Egito, que salvou de Faraó. Então isso fala de gratidão, irmãos. Uma grande nação, vamos chamar assim, a grande nação do mundo, tem um dia de ação de graças, ou de ações de graças, onde eles param tudo e agradecem ao Senhor ali, fazem festa, celebram. E a Páscoa era isso, é isso. A Páscoa judaica é um momento onde eles param durante o dia e louvam ao Senhor, e agradecem ao Senhor, e comem juntos, e celebram, sabe, com o coração cheio de gratidão, com o coração cheio de alegria, irmãos. Como foi a tua Páscoa hoje, queridos? Em quantos momentos nesse domingo nós paramos, unimos a nossa família para dar graças ao Senhor? Olha o que eu estou falando de revelação aí, queridos. Olha como a Páscoa é algo sério, lindo e maravilhoso ao mesmo tempo, amados. Mas, porém, entretanto, todavia, entretanto, foram-se passando os anos, foram-se passando os séculos, e aí nós vemos o apóstolo Paulo falar em Atos, capítulo 20, versículo 29, a seguinte frase: eu sei que na minha partida lobos devoradores entrarão no rebanho e devorarão sem pena o rebanho do Senhor. Queridos, com o passar dos anos, o sentido da Páscoa foi se alastrando para algumas partes do mundo, só que de forma totalmente desvirtuada, queridos. E hoje, nós celebramos a Páscoa, de que forma, irmãos? De que forma que nós celebramos hoje? A Páscoa, hoje, no dia de hoje. Diante dessa introdução, diante do que é Páscoa, aos olhos do Senhor, diante do que Deus instituiu, como nós celebramos a Páscoa hoje, irmãos? Já que estamos perto do que Deus instituiu, aí eu vou trazendo agora para o século XII, onde os chineses começavam a pintar ovos e presentear uns aos outros. E aí, essa prática de dar presentes passou-se para a Alemanha. E entre o século XVI e XVIII, a Alemanha começou a injetar nos ovos pintados à mão chocolate dentro. Você já pode imaginar o que está acontecendo. O que aconteceu está acontecendo, né, queridos? A Alemanha, por sua vez, trouxe para a Europa os costumes, expandiu-se da Europa para a América, e a América, totalmente consumista, começou a instituir a Páscoa, a juntar com os ovos de chocolate e o coelhinho. E aí você me pergunta, mas Wagner, por que ovos? Queridos, a tradição diz que ovos fala de renascimento ou nascimento. Então você vai vendo a junção. A Páscoa cristã, hoje, em nossos dias, a tradição diz que por causa do ovo simboliza o nascimento de Jesus. E o coelho, Wagner? Coelho, queridos, o coelho é um símbolo de fertilidade. Então,
porque eles trouxeram para a América, difundiu-se a ideia de que o cristianismo, um dos símbolos do cristianismo é o coelho, por causa da fertilidade. Daí, coelhinho da Páscoa. Daí, ovos de chocolate. Daí que eu e você compramos para a nossa casa, para a nossa família e nos presenteamos e declaramos Feliz Páscoa. E damos chocolate, damos ovos, coelhinhos de pelúcia para as nossas crianças. Ah, queridos. Os símbolos do cristianismo da primeira era, de Atos dos Apóstolos, o principal símbolo não é a cruz, porque as pessoas idolatram a cruz como crucifixo, não é chocolate, não é ovo e muito menos coelho. O símbolo do Novo Testamento, dos cristãos do Novo Testamento, é um peixe. Por que peixe? Na época da instituição da igreja, das grandes perseguições, eu não podia me declarar para outro cristão que era um cristão, porque eu poderia morrer e a minha família também. Então, o que eu fazia quando eu encontrava com um amigo ou com uma outra pessoa que eu percebia que tinha algo diferente nela? Eu ia para o chão e desenhava uma meia-lua. A outra pessoa, por sua vez, desenhava outra meia-lua por cima, fazendo o símbolo de peixe. Aquele símbolo ali representava que elas duas poderiam conversar sobre o cristianismo, sobre Jesus de forma aberta e livre. Então, o símbolo do cristianismo é um peixe. Mas isso também, queridos, não nos dá liberdade para a gente simplesmente, somente comer peixe no dia de hoje ou nessa semana, de sexta-feira para cá. São só símbolos, irmãos. E a tradição, o consumismo da Europa trazendo, dos chineses trazendo para a Europa trazendo para a América e difundindo na terra toda, o consumismo fez chegar a Páscoa de hoje, que é coelhinho, que é chocolate, que é ovos. Tiramos o foco, criamos ídolos. Apocalipse 22, versículo 5, diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus, irmãos. Irmãos, por isso que eu disse, a Páscoa é muito séria, é algo muito sério. É uma instituição divina e nós precisamos resgatar a essência da Páscoa. Por isso, você e eu vamos participar da ceia do Senhor daqui a alguns minutos, de forma tão diferente. Por isso, o teu amanhã vai ser diferente. Por isso, a tua Páscoa do ano que vem vai ser diferente, queridos. Em nome do Senhor Jesus. Precisamos resgatar esse santo ritual. É um ritual, mas é sagrado. É um ritual, mas é santo. Esse é santo que foi instituído. Instituído por Deus em Êxodo 12, firmado por Jesus através da nova aliança. E nós vamos ver, bem rápido, mas minuciosamente, o quão valoroso é para Jesus, o quão valoroso é essa época para a nossa vida, queridos. Ou melhor, ou precisa ser, né? Assim como o povo hebreu precisava de um libertador, a humanidade precisava de um libertador também. E aí Colossenses 1,13 diz que ele, Jesus, nos libertou do império das trevas, irmãos. Jesus é o nosso libertador, queridos. Olha a semelhança de Moisés e Jesus, da Páscoa no passado do Egito e na Páscoa que Jesus instituiu. E olha o quanto ele deseja que hoje nós celebremos da mesma forma. Assim como os hebreus precisavam de um redentor, a humanidade precisava e precisa de um redentor. E Colossenses 1,14 diz que ele nos redimiu, ele é o nosso redentor. Jesus é o nosso redentor amado, aleluias. Assim como o povo hebreu precisava de alguém
que os salvasse da escravidão, a humanidade precisou e precisa de um Salvador. E aí vem Mateus falando que Jesus, o nome dele será Salvador, porque salvará a nação dos seus pecados. Jesus. Isso, queridos, no nascimento de Jesus, uma profecia que o anjo apareceu para Maria e falou, o nome dele será Salvador, porque salvará a nação dos seus pecados. Então nós temos um Salvador, nós temos um libertador, nós temos um redentor. E, queridos, ainda falta uma coisa aqui tremenda. Eles precisavam de ter um cordeiro, assar o cordeiro, o povo hebreu. Precisava de assar um cordeiro perfeito, cordeiro macho. Eu quero ler esse versículo, porque João, no capítulo 1, versículo 29, diz assim, quando ele viu Jesus vindo, ele falou, eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus, irmão, mas o versículo que eu quero ler com você é 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Abre e deixa aí, queridos. Marca aí, 1 Coríntios 5, versículo 7. Porque Isaías, as aparições, as descrições sobre o Cordeiro estão em toda a Bíblia. Isaías 53, versículo 7, diz que ele foi como ovelha muda, levada pelos seus tosqueadores, sem nenhuma palavra. Jesus é o Cordeiro perfeito, Cordeiro de Deus, o Cordeiro sem mancha, sem mácula, sem ruga. 1 Coríntios 5, versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro, fale aí para quem está do outro lado, Cordeiro Pascal, foi imolado. Queridos, Jesus é o Cordeiro da Páscoa atual. Jesus é o nosso Cordeiro, Ele é o Cordeiro de Deus, mas Ele é o nosso Cordeiro também, o Cordeiro Pascal. Então, assim como eles comeram cordeiro assado lá no Egito, irmãos, o povo hebreu, nós temos um cordeiro de Páscoa hoje. O cordeiro não é um coelho, o cordeiro não é um ovo. Queridos, abandone as tradições humanas, abandone as tradições europeias, abandone as tradições romanas, abandone as tradições chinesas, abandone todo tipo de tradição, porque a tradição invalida a palavra de Deus, irmãos. Vamos ficar com a palavra. Nós precisamos comer o Cordeiro de Deus, queridos. Você pode dar chocolate para os seus filhos? Pode, tudo me é lícito. Mas não deixa isso ser um ídolo dentro da tua casa. Eu conheci uma pessoa, queridos, que a pessoa colocava patinha de coelho na sua casa, isso há muitos anos atrás, para brincar com as crianças, e as crianças bem novinhas, bebês e outras 3, 4, 5 anos, iam procurar o coelhinho na Páscoa, e quando chegava estava lá o chocolate. Irmãos, cuidado, a tradição, a idolatria, está ensinando a criança a ser idólatra. Vamos resgatar, amados, o verdadeiro sentido da Páscoa. Reúna sua família para comer a carne do Cordeiro. Reúna sua família para beber o sangue do Cordeiro. Essa é a nossa Páscoa, irmãos. Não é ovo, não é coelhinho, não é crucifixo. Jesus é o Cordeiro da Páscoa. Jesus é o Cordeiro Pascual, irmãos. Diga isso para quem está do teu lado. Jesus, Jesus, Jesus. Olha, queridos, existe ainda uma simbologia, uma tipologia, algo profético que aconteceu mais ainda lá no Egito, quando os hebreus passaram sangue na verga das portas das casas dele, para o anjo da morte, olhar o sangue e vazar, não passar por lá, passar por cima. O sangue, assim como naquele tempo o sangue protegeu os hebreus, irmãos, o sangue de Jesus
nos protege, o sangue de Jesus nos protege do mal, das pestes, o sangue de Jesus é remidor, é perdoador. Isso se encontra em Colossenses 1:20, fala que o sangue nos remiu dos nossos pecados, queridos. É hora de beber o sangue de Jesus e viver sem pecados, uma vida sem pecados, em novidade de vida, libertos da escravidão do pecado, queridos. Eu quero te convidar aí para falar ainda sobre o sangue. No capítulo 1 de Efésios, versículo 7. Efésios 1:7 diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus perdoa todos os nossos pecados, amados. Eu não sei qual o seu pecado, porque tem gente que fala assim, quando eu me libertar disso, eu vou seguir a Jesus. Talvez você seja uma dessas pessoas que está me ouvindo e falando isso. Esse é o teu ideal, você vive em torno disso quando se fala de cristianismo, quando se fala de Jesus para você. Quando eu abandonar a amante, quando eu abandonar a bebida, quando eu abandonar as drogas, eu vou para Jesus. Eu quero dizer para você que o sangue de Jesus tem poder para libertar a tua vida de todo pecado e perdoar, amados, os seus pecados. Efésios 2, versículo 13. Sangue de Jesus, vem sobre a minha garganta. Efésios 2:13. Se parar minha voz, eu vou ficar murmurando aqui, se o Espírito Santo te revela aí, querido. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O sangue de Jesus nos aproxima de Deus. Você não precisa viver longe, você não pode mais viver longe, porque o sangue te aproxima, o sangue nos aproxima do Senhor, amados. Em Hebreus 9, versículo 14, diz que o sangue de bodes e touros, na época do passado, na época do povo hebreu, nos sacrifícios que eles faziam, diz assim, o sangue de bodes e touros cobria os seus pecados, muito mais o sangue de Jesus purifica a nossa consciência de obras mortas. O sangue de Jesus purifica a nossa consciência, queridos. Está vendo? Muito mais o sangue de Jesus, o sangue que o povo hebreu passou nas portas, nas vergas das portas lá no Egito, protegeu eles da morte. O sangue de Jesus, muito mais, reme, perdoa, liberta, protege, redime, perdoa totalmente.